e grãozinhos da minha vida. Como é que vocês estão? Primeiramente, me desculpe por não conseguir entrar na aula hoje. Na verdade, nem é culpa da Pro, porque a rede de internet aqui em Boituva deu uma parada em vários aparelhos, mais de 1000 aparelhos. Tentei ligar, tentei resolver, mas de nada adiantou. Mas nós estamos aqui juntos e é importante que você assista essa aula, por isso que a Pro fez questão de fazer esse vídeo, para que nós possamos, assim, continuar o nosso conteúdo e realizar uma atividade dessa aula, que seria em aula síncrona. Nós iríamos fazer a aula juntos, mas não foi possível. Então, quero que você lembre a atividade que nós fizemos na semana passada, que nós falamos sobre o folclore, mas voltado para os personagens. E não sei se vocês lembram, tentem resgatar aí na memória de vocês, que nós assistimos um vídeo no qual cada sala escolheu um vídeo diferente, ou do Curupira, da Yara, né, da Mula Sem Cabeça, do Saci. E esse vídeo, ele é como base para uma atividade que nós vamos fazer, tá? Então, primeiro passo para nós realizarmos essa atividade. Primeiro passo, pensar no vídeo que nós assistimos. Como era o vídeo? O vídeo era de uma lenda normal, como se conta em qualquer lugar? Pensa. Se não, qual era a diferença desse vídeo? Vocês aí já devem saber, né? Que a diferença do vídeo é porque o vídeo ele tá contando uma história de um mito, só que se colocando dentro dela, lembra? Então, por exemplo, a história tava lá falando, exemplo, do Saci Pererê, só que a pessoa, né, que estava contando, a criança, se colocou na história e falou, olha, teve um dia que eu vi o Saci Pererê e ele estava lá na fazenda. Então, primeiro passo é esse, lembrar da história que nós vimos, que era uma narração de uma história como se você estivesse vivendo aquela história do mito, do Saci, da Yara. Era isso, né? Agora, segundo ponto para a gente pensar. Agora, o segundo ponto, depois que você já pensou, lembra que a Pro falou que tinha que prestar atenção na história que a gente assistiu? Quem não deu uma travadinha, mas conseguiu ouvir pelo menos, né? Então, o primeiro ponto é esse. Se você já lembrou da história que nós assistimos, agora vem o segundo passo. Que o segundo passo é: qual a lenda ou personagem da história que você mais gosta? Então, você pensando aí no folclore, em tudo que nós já vimos, 2 semanas conversando sobre folclore, personagens, histórias, então você pode parar e pensar, qual personagem ou história que eu mais gosto, que eu mais me identifico, que é aquele que eu amo, é o Saci, é a Yara, é a Vitória Régia que a Pro contou, né, na semana passada, é a história da noite e do dia, é a história do Boto, né? Tem tantos personagens que vocês podem escolher e você vai escolher apenas um. Então você vai pensar qual personagem que eu quero e vai escolher um. Então o segundo passo é esse, escolher um personagem favorito. Terceiro passo agora. Terceiro passo é: como posso me colocar na história? Então, lembra que na história que nós assistimos, ele se colocou na história? Então, vou dar um exemplo. Eu estava na fazenda do meu tio, junto com a minha prima, brincando de amarelinha, e do nada eu vi um vento passando do meu lado esquerdo, e olhei, não vi nada, depois um vento do meu lado direito. Quando eu vi, o chinelo que a gente tinha deixado do lado esquerdo, do lado direito, havia sumido. Daí a gente logo pensou, deve ser o Saci.
Daí nós procuramos e vimos um vento assim, um redemoinho lá longe. Daí a gente correu. Ficamos cansados e não conseguimos pegar aquele saci. Sentamos na pedra, ficamos tristes quando a gente vê, olha para trás, o saci estava atrás da gente dando risada com o chinelo na mão, entregando pra gente. E olha só que o saci não é tão mal assim. Essa foi a minha história que eu pensei agora. Então você vai pensar agora, aí no seu lugar, qual é a historinha? Qual é a historinha que você pode pensar dentro de uma história do folclore? Então, por exemplo, eu escolhi a Iara. Então, eu vou me colocar dentro da história da Iara. Deu para entender? Então, pensa agora, tira uns segundos para você pensar. Como eu posso me colocar na história? Como eu posso me colocar na história do personagem que eu escolhi? Quarto passo agora. Realize um podcast com as histórias, com a história, na verdade, que você quer representar. Então, primeiro de tudo, o que é um podcast? Pronto. Podcast é uma gravação. Então, você vai poder fazer a gravação ou no seu celular, ou você vai poder fazer a gravação diretamente no aplicativo que a Pro vai disponibilizar está disponível no Conexão Digital, que é o Padlet. Vai estar escrito no Conexão Digital. Para enviar a atividade, clique aqui. Quando você clica aqui, vai ter o maisinho na página do Padlet. Você clica. Daí vai abrir uma janelinha. E você pode gravar a sua voz e sua história lá mesmo. Mas se você preferir gravar no seu celular, você pode gravar também no seu celular e depois passar para o Padlet. Então, o que você vai pensar? Pensou no personagem, na história que a gente assistiu? Pensou no personagem favorito do folclore? Pensou como que você pode se colocar nessa história? Daí vem a parte da prática. Você precisa fazer uma gravação dessa história que você pensou. Então, use a sua criatividade e solta a história. É algo bem espontâneo para a gente conseguir aí trabalhar a produção de texto primeiro na oralidade. E assim, nós vamos começar a trabalhar a produção de texto, mas primeiro na oralidade. Então, vou falar mais uma vez para que fique claro. Nós iremos fazer uma atividade onde você vai pensar primeiro na história que nós assistimos, né, como referência. Depois, você vai pensar no personagem favorito e depois você vai pensar, e como eu posso ficar nessa história com o meu personagem? Você vai usar a imaginação para isso. E por último, você vai realizar um podcast, que nada mais é que uma gravação da sua voz, não é vídeo, é só a voz, tanto no celular ou mesmo no Padlet. Dá para você gravar direto no aplicativo Padlet, tá? Daí agora eu vou explicar para você como que você vai fazer o envio, tá? Vamos lá? Então, aqui nós entramos na semana do dia 31 ao dia 4. Aqui nós temos a nossa rotina. Então, como eu não consegui ver a dobradura de fantoches hoje, né, por conta de tudo isso, na semana que vem eu vejo, não tem problema nenhum, tá bom? Aqui nós temos algumas perguntas para você responder aí, pensar. Já realizou as atividades? Já enviou a atividade? Já assistiu o vídeo e conteúdos disponibilizados no Conexão? Então, são algumas perguntas que você pode responder. Aqui é a videoaula e a atividade de produção de texto. Você vai clicar aqui, clique aqui para enviar o áudio. Quando você clica, você cai direto no Padlet.
Aqui nós estamos trabalhando com o primeiro, segundo e terceiro ano. Não tem problema, nós vamos fazer juntos mesmo esse processo de produção de texto. Para você enviar, você clica no mais. Daí aqui você coloca o seu nome, não esqueça de colocar o nome aqui no título. E você vai fazer um up. Ou você vai fazer o up de um arquivo que é o áudio que você realizou no celular, no computador. Então, se você for fazer, você clica aqui, escolher arquivo e vai aqui procurar algum arquivo, abrir e ele já vai abrir para você. Ou não, eu quero gravar aqui mesmo. Então, você clica no voz, clica aqui para iniciar a gravação. Terminou? Por exemplo, ó. Então, aqui é o áudio que você pode gravar aqui no Padlet mesmo. Então, você terminou, você salva e tá aqui já o áudio. Aí você clica fora, ele já fica aqui, tá? Então, não tem problema, você pode gravar tanto aqui no Padlet, quanto também no seu celular. Combinado então, pessoal? Fico no aguardo aí da sua produção. Não se esqueça de enviar. Um beijinho no coração de vocês. Ficarei com muitas saudades. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau!